Reencarnação. O que os ensinamentos de Zaratustra dizem sobre a reencarnação? Isso faz parte da crença zoroastriana? Se não faz, o que acontece com a alma? Existe vida após a morte? E que forma teria essa vida? E se a lei das consequências deve prevalecer, como os malfeitores são punidos e os benfeitores recompensados? Essas são perguntas que nascem da curiosidade natural de nossas mentes, e é muito tentador respondê-las dentro da visão de mundo limitada que adquirimos através da vida e da contemplação. Vamos lá então. Comecemos por uma primeira suposição inerente. Talvez o melhor lugar para começar não seja na vida, mas na própria vida após a morte. Se assumirmos que a alma é uma entidade não física, então o primeiro requisito é pensar na vida após a morte como um domínio não físico, um reino onde as leis físicas não são mais relevantes, e até inaplicáveis. A própria base da existência física é a sua natureza temporal espacial de ser. Em outras palavras, as leis que governam o reino físico são as leis do tempo e do espaço, e as 4 dimensões do tempo e do espaço definem as dimensões da realidade física. Se a alma, no entanto, está fora desse domínio, ela não precisa ser limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Na maioria das vezes, podemos nos relacionar com o aspecto não espacial da alma, como retratado nos filmes de Hollywood e na imaginação dos autores de histórias de fantasmas, onde entidades desencarnadas percorrem o espaço livremente, passando por obstáculos ou paredes em velocidades inimagináveis. Mas se a alma também não está limitada pelo tempo, então deve estar além do tempo. Ela deve ser atemporal, e não apenas viver para todo sempre. Sempre e para sempre é simplesmente muito tempo, considerando que a temporalidade é existir fora do tempo. Isso é muito difícil para nós imaginarmos, simplesmente por causa das limitações da linguagem e da experiência. A própria existência, assim como a experiência, são ambos processos temporais. A natureza de nossa linguagem nos obriga a descrever algo transcendente da linguagem usando semântica temporal. E se não tomarmos cuidado, cairemos facilmente na armadilha de pensar o atemporal em termos temporais. A reencarnação, por sua própria natureza, é um processo temporal. Vivemos uma vida, deixamos essa vida por algum tempo, e depois voltamos ao mesmo reino físico em outra vida. O processo é linear no tempo. Nunca deixamos uma vida, e voltamos a uma vida anterior para desfazer o que já pagamos na vida atual. Sua direção é sempre para frente no tempo e tem uma duração finita, seja ela muito longa. E essas duas suposições fazem da reencarnação um processo temporal. Assim, pensar em um reino que transcende o tempo, em termos temporais, é meramente uma má interpretação lógica. Se não entendermos os pressupostos subjacentes, então tudo que é construído sobre esses pressupostos terá as mesmas falhas lógicas. Portanto, perguntar sobre a existência da reencarnação é simplesmente fazer a pergunta errada. É como perguntar de que cor é a sua música. Vejamos agora uma segunda suposição inerente. Uma segunda suposição que está na base do processo de reencarnação é a continuidade da individualidade da alma. Se pensarmos em almas individuais como entidades individuais, que passam por suas próprias experiências individuais, e carregam suas próprias memórias individuais ao longo de suas vidas e vida após a morte, nós podemos pensar em questões como reencarnação, supondo que a primeira suposição também seja verdadeira. No entanto, se existe a possibilidade de haver outro paradigma, o paradigma da não individualidade da alma, como muitas vezes é descrito pela metáfora das ondas e do oceano, então temos outra dificuldade. Se é plausível supor que, na vida após a morte, as almas se fundem de volta com sua fonte, assim como as ondas que atingem a praia e voltam para o oceano, e se misturam com todas as outras ondas e com o próprio oceano, então a individualidade da alma não sustenta mais sua validade. Se uma gota que é jogada no balde pode manter seus limites e separação de outras gotas, então a individualidade dessa gota é mantida. Se por outro lado, o limite é definido pelo ar através do qual a gota se move antes de atingir o balde, então, uma vez que ela entra no corpo de água, ela não mais retém esse limite, e as moléculas dessa gota viajam livremente por todo o balde. Se da mesma forma nossas almas, ao deixar esta vida, puderem se fundir com as inúmeras outras almas, bem como sua fonte, sem a necessidade de manter os limites que lhes são temporalmente impostos pela vida e pela existência física, então a questão da reencarnação simplesmente cai. Mais uma vez, a cor da música não será uma pergunta que seremos tentados a fazer. Falemos agora sobre o misticismo que envolve essa discussão.
É exatamente o paradigma da não-individualidade da alma que deu origem às escolas místicas de pensamento. A suposição comum da maioria dos místicos é a possibilidade de se fundir com a fonte, às vezes nesta vida e outras vezes na vida após a morte. Na visão dos místicos, se fizermos as escolhas corretas ao longo de nossas vidas, se mantivermos a pureza de nossos pensamentos, palavras e ações, se nos concentrarmos no que é espiritualmente importante e abandonarmos as tentações materiais, presumivelmente do reino físico, então nós encontraremos nosso caminho de volta para casa e nos fundiremos em união com o amado Criador. Vejamos como Zaratustra trata a questão. Como a maioria das outras coisas, Zaratustra não faz uma referência exata e direta sobre a reencarnação. Zaratustra sequer entra em muitos detalhes sobre a própria vida após a morte. Nossa compreensão da mensagem de Zaratustra sobre esse tema se limita simplesmente às poucas alusões poéticas que ele faz sobre a vida após a morte. No capítulo 51 do Yasna, verso 9, na tradução de Dinshal Irani, Zaratustra afirma: com que entendimento tu, ó Mazda, darás julgamento aos dois lados em conflito, através de teu fogo, um sinal do ardente teste final, que haja um sinal da separação, a destruição do mal, da bem-aventurança dos justos. Essa mesma passagem, na tradução de Firuz Azargoshasbi, diz: ambas as partes, ó Mazda, ou seja, os seguidores da verdade e da mentira serão testados por teu fogo divino ardente, e este teste de fogo revelará o destino de cada grupo, indicando teu prêmio. A frustração completa será o quinhão dos falsos, mas os seguidores da verdade colherão tuas bênçãos. Referências como o teste de fogo e o teste ardente final, por um lado evocam imagens do inferno e purgatório estereotipados, e por outro lado, imagens de experimentos alquímicos nos quais o alquimista tentou separar o ouro do metal básico. Aqui tem uma questão: Zaratustra proclamou a existência de um inferno físico? Não. Com ênfase podemos afirmar que ele não fez isso. No frequentemente citado capítulo 49 do Yasna, no verso 11, para apoiar o conceito de reencarnação, na tradução de Dinshal Irani, Zaratustra diz: aos governantes perversos, aos homens de más obras, de palavras más, de pensamentos maus, suas almas depravadas irão ao encontro daquilo que é imundo. Na casa da mentira, eles realmente encontrarão sua morada. Na tradução de Firuz Azargoshasbi, é dito: as almas dos reis tiranos, pessoas más, oradores perversos, pensadores maus e seguidores da mentira retornarão ao inferno, ou para a morada da mentira, uma vez que seus eus internos se obscureceram e se afastaram da luz da verdade. Essa tradução equipara o inferno com a morada da mentira, ou a casa da mentira, que talvez seja mais de perto um estado de espírito ou estado de ser, do que um estado físico. Equivalentemente, na tradução de Dinshal Irani, o capítulo 51 do Yasna, verso 15, descreve o céu assim: a morada das canções onde Ahura Mazda foi a primeira presença, é a abençoada recompensa, designada por mim, Zaratustra, para os partidários da grande causa. Será concedido a você se você aceitar a iluminação da boa mente, se você trilhar o caminho da verdade. Na tradução de Firuz Azargoshasbi, é dito: a recompensa que Zoroastro prometeu aos magos e a todos os seguidores desta religião é Garodemana, ou a casa dos cânticos e louvor, o paraíso. Essa morada tem sido a casa no alto da eternidade, onde reside Ahura Mazda. Essa recompensa que é uma bênção divina, e só pode ser alcançada por pensamento puro e verdade, eu prometo a você. Novamente, o céu, sendo a casa das canções, a casa dos cânticos, também se torna um estado de espírito ou estado de ser. A concepção de Zaratustra da vida após a morte está mais próxima da visão mística pela qual, por meio de nossas boas e benéficas escolhas na Terra, alcançamos a fusão e união com Ahura Mazda na casa dos cânticos, enquanto que por meio de más escolhas somos condenados a uma existência mental, ou estado de ser dentro da casa da mentira. O teste ardente se torna então o processo pelo qual as impurezas do aspecto básico de nossa alma são separados de sua essência valiosa e pura. Talvez seja por meio desse processo que a alma revisará as escolhas de sua vida, e finalmente perderá sua individualidade e limites, separando apenas a pureza das impurezas, mandando uma para a casa dos cânticos e outra para a casa da mentira, para ressoar com suas escolhas semelhantes e enfrentar as consequências que pôs em movimento. Mas mesmo isso se torna uma concepção temporal, por causa da visão de mundo limitada e das capacidades linguísticas com as quais podemos imaginar.
E talvez por isso Zaratustra tenha deixado esse assunto nos limites da alusão poética. Vejamos agora a reencarnação como um meio para purgar, para purificar. Nesse sentido, existe uma outra escola de pensamento que afirma que a vida na Terra é o equivalente ao purgatório, para onde voltamos várias vezes, a fim de aprender sobre nossos erros e desfazê-los. Além da suposição básica da temporalidade e individualidade da alma que foram discutidas anteriormente, essa afirmação de que a Terra seja o purgatório faz mais uma suposição. Presumivelmente, as boas almas progredirão para a morada dos cânticos e se fundirão com sua fonte, com a Ahura Mazda. São apenas as almas malignas que precisam passar pelo processo de purificação. No capítulo 49 do Yasna, verso 11, citado anteriormente, Zaratustra afirma: suas almas depravadas irão ao encontro daquilo que é imundo. Na casa da mentira, eles realmente encontrarão sua morada. E assim, isso torna o reino físico a equivalência da casa da mentira. Talvez se possa afirmar que a existência física é a ilusão, e que devemos evitar todas as tentativas de sermos atraídos para ela, e que nossa salvação é através da rejeição da vida física, porque a vida física é má. Mas isso nada mais é do que a doutrina cristã da queda revisitada. Isso implicaria que nascemos pecadores, porque se esta terra é má, então devemos ter feito algo errado, seja no Éden, ou em uma suposta vida anterior, para merecer ter vindo aqui. E mais uma vez a reencarnação encontra outra falha lógica, pois se a terra é má, então os primeiros indivíduos que vieram para a vida física devem ter vindo de outro lugar não físico, e isso só nos deixa a opção de cometer o mal em um reino espiritual, no Éden ou algum lugar equivalente. Essa descrição está em contradição direta com a concepção espiritual de Zaratustra, na qual a vida e o reino físico são sagrados, proporcionando para nós a oportunidade de exercer nossa liberdade de escolha, e finalmente nos tornarmos um com a Ahura Mazda. Embora Zaratustra nunca tenha declarado uma opinião direta, nem emitido uma declaração sobre a reencarnação, por inferência podemos afirmar que a doutrina da reencarnação carrega falhas inerentes que contradizem a visão de mundo de Zaratustra. Passemos agora a uma abordagem pragmática. Finalmente, existe a discussão pragmática da reencarnação na filosofia zaratustriana. Voltando ao tempo de Zaratustra, quando a vida girava em torno de eventos e instintos muito mais primitivos e básicos, tal como lidar com a natureza do ambiente hostil e apaziguar os deuses da natureza, a doutrina da reencarnação não fazia parte do pensamento humano de seu povo. É como perguntar o que Galileu pensava sobre a energia nuclear escondida no átomo. Isso não fazia parte de sua realidade, simplesmente porque as ciências de seu tempo não tinham chegado tão longe. Zaratustra nunca deu uma opinião direta sobre a reencarnação, porque ela simplesmente não existia em sua época. E a razão pela qual ele não apresentou essa doutrina foi porque ela não tinha relevância para sua visão. Pragmaticamente, podemos ver que se eu nasci pecador por causa da queda da graça, ou por causa de más ações em uma vida anterior, ou se eu adquiri um depósito de pecados ao longo dos meus anos nesta vida, isso ainda não tem relevância para o que eu escolho agora, neste momento. Por outro lado, a genética e o ambiente criam condicionamentos e tendências, mas isso é tudo o que eles são, condicionamentos e tendências. A qualquer momento, pelo menos de acordo com Zaratustra, eu tenho a liberdade de ouvir, de ponderar e de escolher, independentemente de quaisquer condicionamentos, tendências, coerções, influências de pessoas e até mesmo temor de quaisquer deuses. Sou livre para escolher agora, e enfrentarei os resultados de minhas escolhas aqui ou no futuro, na vida futura. Mas se eu escolho a bondade pela própria bondade, não por recompensas ou medo de punição, nesta vida ou em outra, neste domínio ou em outro, então eu realmente vivo o momento, o presente. E se eu realmente viver o momento, minha alma está livre de qualquer passado, desta vida ou de outra, assim como de qualquer futuro predestinado. Assim, mais uma vez, a questão da reencarnação, sem necessariamente ser respondida, se torna irrelevante, desnecessária. Mais uma vez, nós percebemos que não precisamos determinar qual é a cor da música,